guarda e dá uma bênção, é como a mulher de Jó. Se Deus não está me limando, eu não quero isso mais não. Agora é o seguinte, é possível que alguém, pastor, perca a vida eterna? O calvinismo diz que não, mas a Bíblia diz que sim, pastor. Porque o termo apostasia quer dizer abandono da fé. Eu só consigo, pastor, abandonar uma esposa se eu fui casado com ela, né? Eu só consigo abandonar esse templo se um dia eu entrei nele. Agora, se eu nunca entrei nele, o senhor me chamaria de abandono? Você ia dizer, não, você nunca entrou no templo. Então, pastor, Paulo ele chega a usar o termo naufragar na fé. Ele usa esse termo para falar de Himeneu e Fileto, que abandonaram a fé. Se não tem como, pastor, perder a salvação, porque Pedro, Tiago, inclusive Judas, chega a falar sobre essas pessoas que perdem a salvação, porque perde. João chega a dizer pela voz de Jesus, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quando você vai abrindo o versículo 20, pastor, de Apocalipse 3, Jesus está do lado de fora, do coração de um pastor batendo. Eis que estou à porta e bato. Se Jesus que é a vida, pastor, está do lado de fora, esse pastor está vivo? Está morto, pastor. Porque se ele estivesse vivo, Jesus ia entrar dentro da casa dele, porque Jesus é o dono da casa. Quando a gente vai estudar, pastor, o grego para habitar, você vê katoikel, por exemplo, a convivência de um turista, igual nós estamos aqui agora, daqui a pouco nós vamos para casa, uma habitação temporária. Agora, o verbo que a Bíblia fala, o Espírito que habita em vós é paroikel, aquele que habita e governa a sua casa. Então, se Deus, irmão, não é o governo dentro de nós, não estamos vivos. Eu preguei esse dia lá no pastor no pastor Pedro, que o Espírito Santo visita algumas igrejas, mas não mora, pastor. Porque tem pessoa, irmão, que ele convive com o pecado e com a santidade todos os dias. Sabe o que vai acontecer, pastor? Uma hora Deus vai te botar na parede. Porque viver, pastor, do lado de cá, amando o pecado, é morrer. E tem pessoas, pastor, morrendo, tomando santa ceia, morrendo e vindo para a igreja, morrendo e vivendo em pecado. Da mesma forma como uma pessoa do mundo, pastor, que vive ouvindo pregações, que anda ouvindo louvor, que vem para a igreja e diz, pastor, ora por mim. Ele está mais vivo do que muito crente dentro da igreja. Sabe por quê, pastor? Ele cultiva a vida, buscando a vida mesmo fora do templo. E tem muitos dentro do templo cultivando a morte e morrendo a cada dia. Daqui a pouco ele não tem mais sensibilidade nenhuma. Então, irmão, se a salvação não se perde, então porque a Bíblia Sagrada diz que temos que vigiar, nós temos que pedir a Deus sempre vida. Jesus fala em João 15, que sem estar ligado a Ele, como videira, ele usa a figura da videira, não vamos fazer nada, pastor. Uma vez eu tive um sonho, pastor, que eu estava vindo ali da Antônio Peças, e eu falei, rapaz, a minha vitória está chegando, é lá no bairro Universal. Aí eu vou botar uma música aqui para me ouvir, que eu vou disparar na carreira. E quando eu falei isso, pastor, eu perdi totalmente o jogo das pernas, e ficava mancando. Deus me falava, se não for na minha força, não vai. Em outro sonho que eu tive, pastor, pela força de Deus, eu parecia uma Ferrari andando a 300 por hora. Se eu tenho ideia, eu não via montanha nem nada, eu subi os morros sem dificuldade, com a força de Deus. Então, irmão, se hoje nós estamos precisando de uma ressurreição espiritual, vamos buscar essa ressurreição. Paulo termina no versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundante. Mas tem crente, pastor, que se Deus ainda não tornou ele o maior pregador do mundo, ou não tornou o ministério dele mais cheio, mais poderoso do mundo, se ele não viu as respostas da oração dele respondida, ele desiste. Esse tipo de fé, pastor, não é perseverante, não vai chegar nunca à vitória. Porque, pastor, a Bíblia diz em Hebreus 11:32, que pela fé eles apagaram a força, eles os heróis da fé, a força do fogo, não foi o fogo. E o senhor lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O fogo está queimando e nada acontece. Então hoje é o senhor passando luta e provação, e o fogo, as pessoas não entendem porque você não grita, não xinga, não briga, porque você está ressuscitado. Eu me lembro de Pedro, quando Jesus apareceu para ele no barco, aliás, fora do barco, e ele estava ali 8 horas, pastor, lutando contra aquela tempestade, ele e os discípulos, ele já não sabia mais o que fazer.
E quando ele viu Jesus, ele pensou que era um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. E ele disse o quê? Se é o Senhor, manda que eu vá até contigo. O único que falou. Olha a fé dele, hein? Jesus disse: então vem. Então, pastor, ele começou a andar enquanto olhava para Jesus. Olha que definição ótima de fé. Mas Mateus chega a dizer que ele, quando olha para a tempestade, começa a afundar. E ele diz: socorre-me! E Jesus pega na mão dele e ressuscita ele daquela situação. Engraçado que Jesus não disse: ó homem sem fé. Ele diz: homem de pequena fé. Então, pastor, a nossa fé é pequena. Às vezes a gente não anda, não corre sobre as águas, mas dá para andar. Então, pastor, vamos exercitar a musculatura da fé todos os dias. Esses dias, irmãos, eu tenho visitado várias casas. Eu nunca encontrei casas, pastor, que precisa tanto de um pastor, de aconselhamento, pessoas que choram, pessoas que precisam de oração. E eu, pastor, nessa caminhada, não tenho ganhado dinheiro, mas eu tenho feito a obra de Deus e tenho visto Deus operar na vida dessas pessoas. Vamos ser agentes da ressurreição. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus.